A primeira ferrovia do Paraná nasceu para transportar as riquezas do estado. Foi no ano de 1884 que os trilhos ligaram pela primeira vez a cidade de Curitiba ao porto de Paranaguá. A estrada de ferro Paranaguá-Curitiba vem nascer justamente nessa época de efervescência econômica, política e social do estado do Paraná. É justamente a partir de 1840, 42, 43, quando se fixam os primeiros engenhos de erva mate, houve essa necessidade imensa de exportar o que nós chamávamos de ouro verde, e aquilo também que foi considerado o primeiro grande esteio econômico do estado do Paraná. O produto viabilizou o desenvolvimento da região e contribuiu para que, em 19 de dezembro de 1853, fosse criada a província do Paraná. Antes do trem, o transporte do chamado ouro verde era feito em lombos de mulas, que se aventuravam pelas trilhas e cortavam a exuberante Mata Atlântica, permeando os precipícios da Serra do Mar. A ferrovia ela veio com modelos diferentes. Por exemplo, a erva mate era ensacada. Até aqui no museu a gente tem uma foto de um homem carregando um grande saco de erva mate na cabeça, que era uma coisa absurda, dava a impressão que a pessoa ia ser espremida por aquilo, no fim não era pesado. E daí os barris de erva mate que surgiram em seguida, surgiram muito em função do trem, porque era uma forma mais lógica de se dispor a erva mate, ao invés de colocar naqueles sacos enormes e desajeitados. Então eles começaram a fabricar as barricas, né? E transportar a erva mate ali. O primeiro avanço foi a construção da Estrada da Graciosa, que permitiu o tráfego de carroças entre Curitiba e Antonina. A Estrada da Graciosa, ela tem uma particularidade muito interessante, porque ela vai seguir o traçado dos indígenas também, né? Assim como temos o caminho do Itupava, como temos o caminho do Piabiru, mas também será uma estrada que tem como referência os índios. Os primeiros vagões que transportavam erva mate tinham uma capacidade muito pequena, cerca de 6 toneladas. Hoje, os vagões do trem podem transportar até 100 toneladas. Mas o transporte de passageiros nunca foi prioridade por aqui. Diferentemente do europeu e do americano, desse modelo ferroviário americano, o Brasil ele fez com que a sua ferrovia simplesmente estivesse voltado à produção do café e especificamente no Paraná da erva mate. Bom, nos Estados Unidos a ferrovia ela teve um papel fundamental na integração e principalmente na colonização, né, na fixação de pessoas, né, em território americano. E o que eles mais desejavam, eles conseguiram, porque era fazer a ligação leste-oeste, né, unindo os dois oceanos. No Brasil não aconteceu isso. A ferrovia Paranaguá-Curitiba, além de suprir necessidades econômicas, seria parte de uma linha férrea que chegaria até Miranda, cidade que hoje fica no Mato Grosso do Sul. A guerra com o Paraguai expôs fragilidades da fronteira brasileira. O governo imperial queria defender a posse das terras na região oeste do estado do Paraná e de Santa Catarina, que na época eram reivindicadas pela Argentina. Até aquele momento, os estrategistas do governo haviam sugerido ao imperador a necessidade da construção da ferrovia para ligar com a hidrovia. E a ferrovia foi construída rapidamente, de 1880 a 1885. De Curitiba, a ferrovia seguiu até Porto Amazonas, Restinga Seca, mas chegou só em 1892, quando então fez a conexão com a hidrovia. Com a navegação a vapor, de
Porto Amazonas até a União da Vitória, esses vapores transportavam a grande riqueza do Paraná, que era a erva mate, um percurso de 360 quilômetros. Os carroções continuaram fazendo esse transporte da região oeste e toda aquela região onde havia grande concentração de erva mate até os portos para os vapores. E os vapores, por conseguinte, chegavam até Rio Negro, que depois dava continuidade até o Porto de São Francisco ou também até Porto Amazonas, e o trem dava continuidade até Curitiba e os portos. Desta forma, nós tivemos a consolidação dos meios de transportes naquele Paraná antigo que estava começando a ser construído. Foi assim que a Estrada de Ferro contribuiu para o desenvolvimento do estado do Paraná. A Ferrovia Paranaguá-Curitiba tem essa conotação histórica, ela está indissoluvelmente ligada à história do Paraná, ligada à história dos nossos ciclos econômicos. Foi a Ferrovia do Mate, foi a Ferrovia da Madeira, foi a Ferrovia do Café e hoje é a Ferrovia da Soja. No final do século XIX, Curitiba era uma cidade muito diferente. Tinha pouco mais de 20 mil habitantes e as pessoas circulavam pelas ruas a pé ou de carroça. A estação ferroviária foi inaugurada em 1885 e rapidamente se tornou um dos pontos mais importantes da cidade. Houve um deslocamento do eixo comercial, político, administrativo. A estação ferroviária na Praça Eufrásio Correia, ela retrabalhou a ideia de cidade. Ela retrabalhou a forma de como as pessoas, a partir do momento que ela foi instalada, né, de como a própria administração pública retrabalhou então o quadro urbano da cidade. Até então, Curitiba era a Praça Tiradentes com a Catedral, né? Nós tínhamos ali a Rua 15 ou a Rua das Flores e ao longo da Rua das Flores, lá no finalzinho, nós temos ainda hoje, né, a Praça Osório. A partir da Osório, iniciava então o que se denominava até bem pouco tempo atrás na Estrada do Mato Grosso. E na Estrada do Mato Grosso, atual Comendador Araújo, é que estava instalado, por exemplo, as indústrias de erva mate. Então é por isso que nós tivemos aqui a Leão Júnior, entre outras, né? Nós vimos ser instalados os hotéis ao redor da Praça Eufrásio Correia. O poder público se instalou também ali, né? Onde hoje é a sede do Museu de Imagens do Som, foi uma das sedes do governo paranaense, né? É o Palácio do Governo, a Câmara Municipal, do ladinho dos hotéis que foram instalados, foi instalado ali a usina de força elétrica, juntamente com a garagem dos bondes elétricos. Atrás da estação, então, repetindo mais uma vez, a instalação das indústrias ervateiras, né? E a grande exemplo é a Leão Júnior, e a fábrica de fósforo também se localizava ali. Então, esse eixo veio para cá, né? No que outrora foi um grande banhado, se transformou, né? Com certeza, né, o poder público transformou nesse banhado no bairro, que é um bairro dos mais bonitos que existe em Curitiba hoje, que é o bairro Rebouças, né? A cidade cresceu ao redor da estação de trem, porque além dos prédios que davam suporte aos ferroviários, o comércio local foi nascendo da circulação de pessoas, hospedarias, restaurantes, bares. À medida que a ferrovia avançava, eram lançados trilhos, eram feitos pontos em que precisavam fazer
os cruzamentos de trens. Esses pontos, então, eram instalados o pessoal de operação e o pessoal de manutenção. O que acontecia? Nesses núcleos começavam a ser instalados os hotéis, os bares, pousadas, restaurantes, e as cidades começavam a crescer em torno da estação. E é até interessante que ele crescia para onde a estação estava virada, criando um problema de divisão que depois os prefeitos queriam tirar a linha, tá, para valorizar o outro lado. Então, as estações, para onde elas eram voltadas, tá, ela desenvolvia ali e era a área valorizada da cidade. O que estava para os fundos da estação, tá, era uma área pobre. A estação foi desativada nos anos 70 com a inauguração da nova rodoviária, mas o prédio continua preservado e desde 1984 abriga o Museu Ferroviário de Curitiba. A ferroviária aqui de Curitiba ela foi construída por um arquiteto italiano e ela tem um estilo eclético, ela não tem um estilo bem definido, ela tem várias... Mas ela é bonita, tanto que ela foi tombada em 1973. E no hall de entrada, a parte da entrada da estação ferroviária, ela se compõe da bilheteria e que ela foi mantida original, como era, porque ela foi já muito mexida. É claro que como ela funcionou até 1972, ela foi muito alterada, né? Então ela não tem uma arquitetura completamente original. Ela foi mexida enquanto ela estava em uso mesmo. Mas ela conta muita história, por exemplo, nós fizemos questão de colocar personagens chamando a atenção nas laterais, porque nos passes de segunda classe, que eram vendidos à esquerda, à direita de quem entra, e os passes de primeira classe à direita. O chão, se você olhar o chão, o chão da primeira classe, o piso ali onde se compra a passagem está completamente preservado. E o da segunda classe está totalmente gasto. Quer dizer, né, havia toda essa... As pessoas vinham muito aqui para telegrafar, porque era o único lugar que tinha telégrafo, era o único lugar que tinha telefone. Então era o centro de comunicações, era a estação ferroviária. Então ela era muito utilizada pelas pessoas. Porta de entrada e saída de todos os moradores e visitantes, a estação de trem era o lugar das notícias, das novidades e dos encontros. Como era o ponto de chegada e o ponto de partida, né? Era a estação onde as pessoas chegavam, era a única forma de vir, né? Então passaram por aqui grandes figuras, como Getúlio Vargas, o vagão que ele utilizou, que é um vagão maravilhoso, aliás, ainda está preservado, ainda está mantido como foi utilizado. Todas as pessoas, houve até na época da Guerra do Contestado uma explosão, um atentado que aconteceu aqui em 1913. Houve uma explosão que não se sabe se foi... Tem correntes que dizem que foi, tem correntes que foi um acidente, mas só sei que danificou uma boa parte aqui da estação, isso em durante a Guerra do Contestado, né? Então, dizem que tem passagens secretas, subterrâneas aqui, que ligam aqui ao Palácio do Governo. Tem muita coisa que a gente não consegue comprovar fisicamente hoje, mas são muitas histórias, muitas lendas urbanas cercando a estação. As grandes visitas que eram esperadas eram todas em torno da estação. Então, quando o Santos Dumont veio para cá, quando os presidentes vinham para cá, temos, inclusive, o grande acontecimento de exéquias daquela época, da morte do coronel João Galberto do Irani, onde a estação ferroviária ficou praticamente tomada de pessoas que queriam todas ver o cortejo fúnebre do coronel João Galberto. De modo que a estação ferroviária de Curitiba girava em torno de si todas as situações gostosas e não tão gostosas, não tão aprazíveis. Foi a estação que, na década de 40,
viu os pracinhas embarcando para a guerra. Muitos deles não voltaram. Foi a estação que viu o Barão do Cerro Azul indo para o julgamento do Rio de Janeiro, do qual nunca existiu. Quem queria se comunicar com o mundo vinha na estação. Ali era o elo com o mundo. As pessoas queriam saber informações de algum parente, elas vinham na estação aguardar quem chegava para ver se trazia alguma notícia. Ou, se não conseguia ali, pedia o chefe da estação para entrar em contato pelo sistema o sistema de comunicação da ferrovia, os magnetos, os telégrafos eram usados para comunicação com o mundo. Os vagões antigos que levaram cargas e pessoas durante os anos de ouro da estrada de ferro ajudam a contar a história do desenvolvimento da tecnologia dos séculos passados. A travessia entre Curitiba e Paranaguá, uma das mais audaciosas obras da engenharia, inaugurou esse processo. O trem era a vapor e os primeiros vagões que levaram a erva mate eram ainda de madeira. Tinham uma capacidade pequena, transportavam 6 toneladas de ouro verde em barricas como essa, de madeira. Os vagões modernos transportam muito mais, cerca de 80 toneladas. E foi a pequena locomotiva a vapor que trouxe o desenvolvimento para o Paraná. E o sistema de freios nessa época era bem primitivo. Imagine um carrinho de rolimã, onde se apertava manualmente com força mecânica. Nesta época não existia, pelo menos ainda no Brasil, primeiro, o sistema de freio a vácuo, não tínhamos, em 1885 aqui. Então ali as sapatas de freio encostavam nas rodas. Quem operava? O guarda-freios que andava em cima dos vagões, conforme os códigos que o maquinista na locomotiva passava. Por exemplo, 2 apitos, aperta, 1 apito, afrouxa. E aí nós temos lá o sistema, uma haste que apertava e freava os vagões de carga, que naquela época a maioria deles transportava primeiro erva mate e depois, posteriormente, a nossa grande riqueza, que era a madeira do pinheiro do Paraná, araucária. Depois, um pouco mais tarde, eles começaram a colocar nas locomotivas a vapor um compressor a vapor, que comprimia o ar para o sistema. E aí, vagarosamente, eles começaram a substituir o sistema de vácuo dos vagões por ar comprimido, sistema de ar. Muito mais eficiente, né? E é o que se usa até hoje, é o mesmo sistema. A Maria Fumaça reinou até os anos 50 por aqui. O único auto de linha movido a vapor teria sido construído em 1913, na oficina de Ponta Grossa. O nome, Hilda, foi uma homenagem ao idealizador Evaldo Kruger, que na época era chefe da locomoção da linha Itararé-Uruguai. Tem alguns livros aí de história do Paraná, você encontra 2 fotos dela. Ela foi feita por um engenheiro da oficina de Ponta Grossa. Faleceu, meio que prematuramente, e em homenagem a ele deram o nome da filha dele, Hilda. Os primeiros carros elétricos foram inaugurados mais tarde, em 1953, com a presença do então presidente Getúlio Vargas. Ele veio a Curitiba e viajou nesse vagão que era utilizado pela administração da linha férrea. Tudo era de alto padrão, mas vândalos destruíram e levaram o que sobrou do veículo de luxo. Ele tem uma varanda aqui, com as portas todas elas com os símbolos da República, dormitório de casal, com banheiro, uma suíte. Temos outro dormitório também com acesso ao mesmo banheiro,
Depois nós temos uma mesa de refeições, um fogão Vale com serpentina, sempre para ter água quente, né? A decoração dele era muito bonita por dentro, era todo entalhado. Tinha ventiladores, lâmpadas, arandelas, um monte de coisas. Com a permanência dele no pátio de Curitiba, aqui na rodoferroviária, a turma limpou tudo. Ficou sem nada. Tudo roubado. Só não levaram o fogão porque não puderam tirar. Mas o resto levaram tudo. Essas máquinas, para funcionar, elas precisavam de 3.000 volts. Então tinha uma catenária. Catenária o que é? É o fio que conduz a energia que engata em cima dos pantógrafos, aquilo que ele levanta aqui assim. Ele levanta e encosta uma parte no fio e depois é retificado para em torno de 600 volts, que é o consumo dos motores de tração. Motores de tração são os motores elétricos que tem em cada roda. Sabe? Ela tem capacidade aí de 900 e poucas toneladas de tração, são máquinas leves. A oficina de Ponta Grossa era uma das maiores oficinas que a rede tinha, né? Que tinha Curitiba, que daí ficou restrito só a locomotivas, né? Tinha fundição, marcenaria, diversos serviços aqui em Curitiba. Mafra e Ponta Grossa eram duas oficinas onde se reformava uma locomotiva a vapor e vagões, né? A de Ponta Grossa era maior, onde foram feitos esses carros azuis. Foram todos fabricados lá. Atrás, dentro do pátio, ali encostado a parte traseira aqui do shopping, ali tinha um enorme depósito de madeira onde era a oficina de Curitiba. Muitas famílias viveram essa paixão, porque os pais e avós trabalharam nas estações de trem ou por simples apego ao meio de transporte, hoje nostálgico. A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária tenta resgatar as histórias relacionadas à ferrovia no Brasil. Com regionais em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Paraná, a associação quer criar passeios de trem turísticos e culturais. Os associados voluntariamente restauram vagões antigos, como esse, construído em Curitiba em 1938. Normalmente, o primeiro brinquedo de toda criança é o ferrorama. A gente quer resgatar esse mesmo sentimento que os nossos pais tinham conosco. Eu tenho certeza que tem mais gente assim também. Quem tiver esse gosto, procura gente que vem brincar com o trem de verdade aqui. É bem-vindo, gente. A ferrovia foi caminho aberto para o desenvolvimento. Trouxe avanços econômicos, transportando para o porto os produtos dos diversos ciclos econômicos, como a erva mate, madeira e, mais tarde, o café. Também fez aflorar a tecnologia da época para a construção da obra impressionante, até hoje uma das mais desafiadoras do Brasil. Mas, para além disso, a ferrovia trouxe para o Paraná o desenvolvimento social por conta da organização dos funcionários que construíram escolas, hospitais e investiram no treinamento profissional. Ela prestou outros serviços que não foi o transporte. Quando ela começou a se implantar nos países e veio para o Brasil, ela começou a ser um local de experimento de várias ideias. Então, além da tecnologia do vapor que ela trouxe tecnologias da área de engenharia para a construção de pontes e tudo, mas também ela começou a fazer um trabalho social. Por quê? Foram criados núcleos de ferroviários, formando os clubes em cada núcleo. Esses clubes, inclusive,
criaram estruturas que até hoje são usadas. Aqui no Paraná nós temos o estádio do Paraná Clube, o estádio do Operário de Ponta Grossa, o estádio em União da Vitória, o estádio em Venceslau Braz. Então, na área esportiva, a ferrovia foi o indutor do desenvolvimento, tá, do esporte em várias cidades. Em cada grande núcleo ferroviário, lá tinha o campo de futebol e lá depois foi construído os estádios. Tinha algumas com pista de atletismo. Então, a ferrovia trouxe o esporte. A ferrovia também trouxe a ideia de cooperativismo. Existiam as cooperativas de consumo, em que eram os armazéns, onde os ferroviários iam buscar os seus mantimentos. Então, existia esse de consumo e existia também uma cooperativa de crédito, onde os ferroviários que precisavam de dinheiro para qualquer investimento iam lá, pegavam seu dinheiro e depois era descontado em folha. Além disso, também nos grandes núcleos como de Curitiba e Ponta Grossa, a ferrovia construiu hospitais para atendimento da categoria, que depois foram abertos para a comunidade e se tornaram de grande importância, como o Hospital Cajuru. Hoje, administrado pela PUC, foi um hospital que foi criado para os ferroviários. E a herança dessa grande obra ainda persiste na era moderna. Um exemplo para outras empresas de que é possível valorizar os trabalhadores e, ao mesmo tempo, desempenhar alguma atividade social em benefício da comunidade. Poderia ser ainda melhor, mas a ferrovia completa 130 anos e continua tão viva quanto fora nos anos de ouro. Não só os homens ajudaram a escrever a história da companhia, a participação das mulheres também foi fundamental. Fui a primeira mulher na rede ferroviária a ocupar o cargo que eu ocupei, que foi uma surpresa, porque até então só homens vinham ocupando aquele cargo, homens e engenheiros, que era o chefe da área de recursos humanos. E, no entanto, quando eu fui designada, veio a admiração, né, uma mulher e advogada, e não houve resistência nenhuma, de nenhum dos gerentes, nem dos meus superiores, nem nada. A Rede Ferroviária foi uma companhia que atuou na área de logística de transportes. Para manter em operação toda a malha ferroviária, a empresa contava com um grande contingente de operários e engenheiros. Eu entrei na rede por concurso no departamento da Via Permanente. No ano de 1947, eu estava no terceiro ano da Faculdade de Engenharia do Paraná. Fiquei, então, 47, 48 e me formei em 49. E continuei na rede, agora no cargo de engenheiro residente. O primeiro trabalho meu foi em Engenheiro Blay, uma estação tronco aqui entre Curitiba e Ponta Grossa. Eu fiquei ali uns 6 meses, quando vagou Jaguariaíva. Quando passamos próximo a uma linha férrea, frequentemente vemos casas antigas bem próximas aos trilhos. São residências que a empresa construiu para os seus trabalhadores. Desta forma, a rede sempre os tinha por perto e eles não precisavam se preocupar com moradia. Eu dormia na estação, era solteiro, tinha lá um cantinho. Quando eu já noivo, querendo casar, fui na rede e disse, como é, lá não tem casa, não tem. E tinha uma casa muito boa em Jaguariaíva, que vagou. O engenheiro lá pediu aposentadoria, então me transferiram para Jaguariaíva, com casa, toda a mordomia lá.
Ouvindo os relatos de seus antigos funcionários, conseguimos compreender um pouco da admiração, da afeição e do respeito que eles sempre demonstraram pela companhia. Entrei aqui, comecei a treinar como maquinista, a reconhecer linha, que maquinista não é profissão, você sabe, maquinista é apenas um emprego. Porque para ser maquinista tem que conhecer a linha, entendeu? E eu não conhecia a serra ainda. Então passei a trabalhar na serra, passei por um período de treinamento por 30 dias e ali se foram 16 anos trabalhando. A ferrovia Paranaguá-Curitiba, ela completaria 100 anos. E eu fui escolhido, que sou o único maquinista que existia na época nativa, era o Albino, no caso, eu. Nós fomos a Tubarão, eu, o supervisor Conrado, hoje falecido, trouxemos uma locomotiva 153. E aqui nós preparamos ela e fizemos a inauguração do centenário de Curitiba, Paranaguá-Curitiba, né? E ali nós, naquele tempo foi muito sofrido, porque não tinha foguista, né? Eu era maquinista e foguista. Tinha o meu auxiliar, mas ele não tinha prática. Eu, quando entrei na rede, na Tereza Cristina, em Tubarão, eu como foguista, passei a foguista, naquela época os maquinistas, a maior parte era tudo analfabeto. Então você pegava um pod é uma licença de trem, para trafegar de uma estação na outra, entendeu? Então eu não sabia ler, às vezes a gente tinha que ler para ele. Olha, vai cruzar com tal trem. Quando o pod da licença, não tinha nada escrito, ele sabia que não tinha obstáculo na frente. Então, quando era escrito, ele mandava olhar o que dizia ali, você vê como é que era. Outra característica marcante da empresa era a capacitação profissional que ela oferecia aos seus funcionários. Suas oficinas de Curitiba, Ponta Grossa e Mafra formaram exímios ferroviários. Aí teve então essa daqui de Curitiba, uma em Mafra e outra em Ponta Grossa. 3 escolas profissionais para formar ferroviário, principalmente na área de manutenção. E depois isso aí foi se desenvolvendo, foi importante aí para formação profissional, né? Alguns desses profissionais que se formavam nessas escolas eram absorvidos pelo mercado, então contribuiu com o mercado, né? Na época ainda bem mais rudimentar que é hoje, né? Bem mais simples, mas com bastante necessidade. Então eles se formavam e iam eram absorvidos pelo mercado. E uma boa parte ficava na estrada de ferro, que era para isso que existiam essas escolas. Muitas vezes por onde a ferrovia passou, ela semeou primitivos núcleos urbanos que posteriormente se tornaram grandes cidades. Os ferroviários e as pessoas das comunidades conviviam nas mesmas localidades, enfrentando os mesmos desafios e compartilhando as mesmas alegrias. O próprio espírito ferroviário determinava isso, né? Então havia um grande relacionamento com essas comunidades que viviam à margem, não à margem, mas na margem da ferrovia, que você leva para a tua vida toda. Você se aposenta, mas continua sendo um ferroviário. A estrada de ferro Paranaguá-Curitiba sempre foi a grande companheira dos montanhistas que desde o final do século XIX escalam o conjunto Marumbi. Eu, como todos os da minha geração e as gerações anteriores, chegamos ao Marumbi de trem. E a história do marumbinismo, a história do montanhismo do Brasil, deve-se à ferrovia Paranaguá-Curitiba. A emoção de você estar no trem, saindo de Curitiba para escalar uma montanha como o Marumbi, porque o Marumbi é uma montanha imponente. Marumbi você para com o trem nos pés da montanha e tem 1000 metros de montanha para cima, de rocha, né? Aquilo realmente atrai, mexe com as pessoas. Mesmo hoje, turistas passando por ali, quando o trem para no Marumbi ou passa pelo Marumbi, você ouve aquele todo mundo olhando uma montanha, porque é uma coisa rara no Brasil você andar às margens de uma montanha, ao pé de uma montanha, né? E, para a felicidade nossa, a ferrovia passa bem na base da montanha.
E quando eu fui a primeira vez para o Morumbi, me fascinou isso que o Farofa falou, né? A imponência daquela rocha, aquela coisa assim, te atrai, te deixa assim, me deixou bestificado, sabe? Aquela coisa assim, você olhava para cima, tem que olhar para cima mesmo, na estação, porque o trem passa colado, né? Então essa foi a minha primeira aventura prática, vamos dizer, do desembarque no meio de uma viagem. No trajeto entre Paranaguá e Curitiba havia uma estação muito popular entre os ferroviários e os passageiros. Era a estação do Banhado, onde o trem fazia uma parada durante o percurso. A estação de Banhado tem um pátio grande para manobra e era o lugar da onça beber água. Era um lugar onde a Maria Fumaça parava para abastecer de água a máquina. E nessa parada acabaram montando uma espécie de uma lanchonete, um local grande onde podia receber gente de um trem inteiro, né? E era um espaço bom, grande, eles já esperavam com o café e tal. Era café e bolinho da graxa. Tem um repuxo, ainda existe, está lá, um pequeno laguinho, um repuxo artificial, com um cano no meio onde espirra a água para cima. Muito simples. E ele foi feito com cimento, né? Então, mesmo a água transparente, você olha, é escuro lá dentro. E não sei quem inventou, quando eu fui já existia a história do jacaré. Então as pessoas desciam correndo todas para ir comer o bolinho da graxa, tomar café. O café era servido num bule de alumínio desse tamanho, o sujeito vinha servindo nas xícaras. Você pegava aquele bolinho, e daí na hora de correr para não pegar o trem, alguém dizia, vamos ver o jacaré. Que jacaré? O jacaré ali no lago. Aí vinha chegando pessoas, e o malandro que chamava ia se abaixando, tá ali. Quando as pessoas chegavam bem perto, ele já jogava água. Então era muito comum aquela gritaria e as pessoas entrarem molhadas no vagão, com o bolinho da graxa molhado de água. Era um mito, né, o tal do bolinho. Após frequentar por décadas os trens rumo ao Morumbi, os montanhistas tornaram-se amigos dos ferroviários, chegando até mesmo a ajudá-los durante as viagens. O freio, em cada vagão tinha um freio. E conforme a quantidade, a lotação, ele tinha que estar freando, viu? Tinha um guarda-freamento, era nos últimos vagões. E conforme a circunstância, tinha que frear todos os vagões dentro de uma certa pressão. Aí acabamos nós, da montanha, virando auxiliar de freagem. A gente já conhecia tanto que os cabos já nem davam mais, vai fulano lá, ajuda lá, soltar e apertar o freio. A existência do trem de passageiros ligando o Planalto ao litoral é algo que precisa ser mantido, tanto para o passeio dos turistas como para o acesso dos montanhistas. Lamentavelmente o Brasil, num período, optou pela opção do transporte rodoviário, que foi trágico, acabou com o grande espírito idealista e previsão do grande Mauá. Mas eu torço que volte e a tendência no mundo é prevalecer o trem sobre os outros meios de transporte. Está voltando, felizmente, essa coisa. Oxalá que continue, eu tenho certeza que vai voltar. Vamos ter muito mais trem. Não importa se é caro ou barato, mas não existe nada melhor e nostálgico e agradável ver uma máquina andando nos trilhos, né, no meio daquela floresta atlântica inigualável. Aço e braço no esforço da força. Atrás do ontem do tempo, a explosão da coragem. Flancos virgens feridos, violados, rasgados, oferecidos em sacrifício à necessidade. Cabeças e braços riscando de branco o verde da mata. Espaço aberto para o amanhã hoje. Madeira caindo, madeira formando o caminho, agarrada, abraçada, cruzada ao aço, fazendo nascer o feto do progresso. Homens esfolados nas mãos, ombros magoados carregando o caminho. Saúde e vida largadas no meio do mato, entre gritos e cantos de dor e homenagem de homens e aves. Depois, a conquista plena, a máquina no caminho.
O homem na máquina conduzindo, carregando. O homem conduzindo, o homem acariciando o apito, que gemendo e cantando vai acordar o novo tempo. O homem abrindo a goela da fornalha insaciável, gulosa de alimento carvão. O homem conduzindo, o homem apitando, o homem alimentando, calor no peito, vento gelado na cabeça, vontade indomável na alma, teimosia na conquista da vitória, obtida sem medalhas nem registros. A terra regada, salgada no suor do esforço da força, o aço escorregando no aço, a areia jogada para estimular o atrito e acabar com o gemido resfolegante da máquina. Um século, apenas uma fresta aberta na porta do tempo. Um século, infindável fluir de dias e noites, de horas e momentos, levando a máquina, carregando a carga, conservando os trilhos, salgando a boca no suor do rosto. Aço, braço, madeira, esforço. Serra domada, submetida, casando mar e planalto, para manter o filho progresso. Esse poema foi incluído no livro editado em homenagem ao centenário do trecho Paranaguá-Curitiba, intitulado Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, uma viagem de 100 anos. Em Piraquara, a cerca de 50 minutos do centro de Curitiba, encontramos a Cave Colinas de Pedra. A propriedade está em uma área de preservação ambiental e tem como atrações a antiga estação de Roça Nova e um túnel desativado. Os bens ferroviários foram comprados em leilão e hoje abrigam um restaurante e uma cave para envelhecimento de espumantes. Bem, essa área aqui nós compramos em final do ano de 99 com o propósito de construir um hotel fazenda. É uma área de 45 hectares, faz frente com a ferrovia que liga Paranaguá a Curitiba e faz fundos com a represa do Piraquara 1. 90% da propriedade está dentro da área de tombamento do patrimônio natural da Serra do Mar. Em função da natureza, toda a beleza cênica que nós temos aqui, natural, eu achei que era fantástico você construir um hotel fazenda aqui. Só que no ano seguinte eu acabei comprando a estaçãozinha de trem, na verdade as ruínas da estação de trem, e também comprei aquele túnel que estava desativado lá há 30 anos. Estava abandonado, na verdade, desativado e abandonado. E com uma visão de futuro, imaginei que a estação de trem e o túnel, com certeza, seria um atrativo turístico, né, para as pessoas que viessem para o Hotel Fazenda. E nessa mesma época também nós compramos uma sucata de liturina, que é essa que você vê aqui atrás. Estava sucateada, foi para leilão, eu comprei, com o propósito de ter um atrativo ferroviário, né? Já que nós temos a estação de trem, tem o túnel, passa a linha do trem aqui na frente, então... A antiga estação precisou passar por uma grande reforma e desde o final de janeiro funciona como um restaurante. A bebida principal são os espumantes envelhecidos no túnel desativado. Um belo dia eu estava aqui fora, na boca do túnel, e saiu uma pessoa aqui dentro do túnel, que não sei de onde que veio, uma pessoa alta, assim, um senhor talvez de 50 anos de idade, 45, 50, e perguntou para mim de quem que era aquele túnel. Eu falei, olha, é meu. E ele disse, você sabia que esse túnel vale ouro? Eu falei, olha, se o senhor quiser, eu lhe vendo a preço de prata, não tem problema. Dizia ele então, é que eu morei na França, e lá na França o pessoal envelhece em champanhe em caves subterrâneas. E aquelas caves são muito frias. E esse túnel aqui é muito frio. Se eu fosse o senhor, eu iria atrás desse assunto. E o cara sumiu do mapa, não sei quem que é. Conto essa história para todo mundo para ver se descubro quem é a pessoa. O fato é que a partir daquela data, em 2007,
eu acabei abortando o processo da construção do Hotel Fazenda para me dedicar ao estudo do vinho espumante. Temperatura constante, ambiente úmido e boa ventilação são características que foram determinantes para que o túnel desativado fosse adaptado e transformado em uma cave para envelhecimento de espumantes. Na sequência, nós fechamos as duas bocas do túnel, essa daqui e a do lado de lá, para fazer uma avaliação da temperatura do túnel. Durante 3 anos nós fizemos essa avaliação e chegou à conclusão que no inverno ele fica 16 graus e no verão 17 graus. E essa temperatura, entre 16 e 17 graus, é uma temperatura ideal para você fazer o envelhecimento do vinho espumante. E ficam aqui dentro da nossa cave durante 2 anos fazendo o envelhecimento. E também dentro do túnel nós fazemos a parte do processamento final, que é a remoagem, a degorgement, enfim, o processo final. Claro que dentro dessa concepção de construção, propicia, como disse, uma temperatura baixa, porque nós estamos aqui aproximadamente 60 metros abaixo da Mata Atlântica e toda a chuva que cai na Mata Atlântica vem permeando pelas pedras, vem permeando pelas fissuras das pedras, até ela encontrar esse vazio aqui do túnel. Então a gente vai verificar dentro do túnel que as paredes, em muitos lugares, está muito molhado, muito úmido, mas é a água filtrada, que filtrou nesses 60 metros. A Cave Colinas de Pedra deu uma destinação para imóveis ferroviários que estavam abandonados. Mais do que isso, preservou esses bens históricos e os transformou em uma fonte de renda. O que a princípio parecia ser um problema, tornou-se uma solução. O processo de privatização da rede ferroviária federal deixou algumas lacunas referentes ao patrimônio da estatal. Enquanto questões legais não forem resolvidas, os bens da extinta rede continuarão se deteriorando. A privatização, ela não foi bem conduzida, a solução não foi a melhor, a solução escolhida pelo BNDES não foi a melhor, e não houve nenhuma preocupação com relação nem à história, nem à própria destinação dos bens da ferrovia. Por quê? O contrato não exigia do concessionário nenhuma obrigação com preservação da história, nem que ele deveria fazer a manutenção do que seria interessante para a história da ferrovia. Não houve esse compromisso. Nem mesmo o BNDES colocou nesse edital uma dotação orçamentária em algum órgão do governo para que se fizesse esse trabalho de preservação, de restauração, de manutenção. Então, ficou um grande vazio. As concessionárias, quando assumiram, elas se concentraram no foco do negócio delas. E o foco da iniciativa privada é ganhar dinheiro. Então, eles se concentraram no que tinha a melhor rentabilidade. E aí? E o que não tem a rentabilidade que foi considerada pelos concessionários? Qual a solução que o governo tem? Até hoje não teve uma solução. Grande parte dos bens da extinta rede ferroviária ficaram sob a gestão do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Com a extinção definitiva da Rede Ferroviária Federal, em 2007, o IPHAN recebeu o encargo de assumir, eu diria, o ônus da conservação, valorização, restauração de todo o patrimônio histórico da Rede Ferroviária Federal, da extinta Rede Ferroviária. O órgão federal constatou que parte do patrimônio encontrava-se em estado de risco. Se constatou o estado de risco em que a maioria dessas estações ferroviárias se encontravam. Muitas delas
até por efeito da mudança de tecnologia do transporte ferroviário, inicialmente, no primeiro momento, necessitavam de grandes áreas, né, e maior número de pessoas para operacionar o sistema. Hoje, com a navegação por satélite, através de GPS e tal, as empresas ferroviárias necessitam de uma área de aproximadamente 4 metros quadrados, apenas para proteger o equipamento, e as estações resultaram abandonadas. E o compromisso dessas empresas arrendatárias do Sistema Rede Ferroviária Federal era de cuidar desse patrimônio, mas eles preferem deixar abandonado, e ao final dos 30 anos de contrato, aí eles vão ver o que vão fazer. Por essa razão, o Ministério Público do Norte do Paraná, Federal, acionou a empresa ALL Logística, né, a restaurar 6 estações ferroviárias num extinto ramal daquela região. Parte dos bens ferroviários que foram a leilão continuaram em processo de deterioração. Depois de uma luta judicial muito grande, eles foram responsabilizados pelo abandono em que deixaram essas estações e foram condenados a restaurá-las. Os compradores dos imóveis que ficavam ao longo do traçado da linha férrea muitas vezes não conseguiam chegar até o local para fazer a manutenção de que os imóveis necessitavam. A própria Casa Ipiranga, depois que teve o evento da destruição em setembro de 96, o que aconteceu? Ela passou a ser um grande mico, porque apesar de todo o valor que ela tinha na história daqui da ferrovia e tudo, ela estava isolada no meio da serra. O único acesso viável para ocupação daquele imóvel seria o acesso por trem. Mas o processo de privatização não garantiu acesso a nenhum imóvel ferroviário pela operadora de carga. Então, como é que você vai ocupar um imóvel sem garantir que as pessoas cheguem nele? A manutenção e a destinação dos bens da extinta rede são grandes desafios que devem ser encarados em conjunto pelas instituições públicas, pelas concessionárias das linhas férreas e pela iniciativa privada. É uma situação que nós temos que equacionar. Agora, da forma, nós vamos ter que contar com a participação da comunidade, dos órgãos estaduais, especialmente das prefeituras municipais, porque é uma pena, né? É um desserviço um trem turístico, como operado pela Serra Verde Express, né? Um apelo espetacular da paisagem da Serra do Mar, e você passar por estações completamente deterioradas, né? É uma questão que nós temos que enfrentar com urgência, e o IPHAN sozinho não tem condições de fazer isso, não tem nem recursos para tanto, né? Terá que ser equacionada essa questão. Quando foi inaugurada em 1885, a estrada de ferro Paranaguá-Curitiba desperta fascínio naqueles que por ela passam. Ora pelas majestosas paisagens da Serra do Mar, ora pelas audaciosas obras de engenharia. Passados 130 anos, continua partindo todas as manhãs um trem de passageiros da Rodoferroviária de Curitiba com destino a Morretes. Nele, encontramos turistas do interior do Paraná, de outros estados e do exterior. Os turistas fazem o percurso com muita expectativa e animação. Um grupo de pernambucanos de Guaranhus deu um tempero nordestino ao passeio no ritmo do baião. Bom dia, uma das primeiras atrações da viagem é o túnel de Roça Nova. Com quase 500 metros de extensão, é o maior dos túneis do percurso.
Ao cruzá-lo, o trem deixa o Planalto e entra no litoral. Pessoal, nós estamos literalmente no litoral, deixamos o primeiro Planalto para a divisão desse túnel. Após a construção da ferrovia, ao longo das décadas, a Mata Atlântica que havia sido derrubada cresceu. Hoje, quando o trem cruza a serra, temos a impressão de estar passando por um contínuo túnel verde. O cartão postal da estrada de ferro encontra-se no quilômetro 61, o viaduto do Carvalho. Os passageiros que estão no trem não conseguem ver a base onde os trilhos estão assentados. Os vagões parecem flutuar sobre o precipício. Cerca de 2 quilômetros depois do viaduto, chegamos na Ponte São João, com 118 metros de extensão. O trem passa por uma altura de 58 metros, o equivalente a um edifício de 24 andares. A ponte foi o último desafio da construção da ferrovia. Na sequência, 2 quilômetros à frente, encontramos a estação Marumbi, aos pés do conjunto de montanhas que lhe dá o nome. No passado, ali desembarcavam os montanhistas, que se aventuravam pelas trilhas até os cumes das montanhas. Para os turistas que buscam um trem mais sofisticado, existe a Litorina, uma automotriz de luxo que parte da rodoferroviária de Curitiba nos finais de semana e em datas especiais, sempre pela manhã. A Litorina é composta por 2 carros de passageiros, o Copacabana e o Iguaçu. Os carros têm uma decoração temática e contam com um bar onde são servidas diversas bebidas, inclusive champanhe. Tanto o trem convencional quanto a Litorina têm como destino final a cidadezinha litorânea de Morretes. Nela, os turistas têm a oportunidade de experimentar um prato típico apreciado pelos paranaenses, o barreado, carne com especiarias que é cozida durante horas em uma panela de barro. Mesmo após 130 anos, a estrada de ferro Paranaguá-Curitiba continua emocionando os viajantes que por seus trilhos passam.